Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Hoje teremos dicas de saúde com o Dr. Lucas Suman. Quer mais? A previsão do tempo com o nosso amigo Celso Vernizzi. No segundo bloco, você vai conhecer a doutora Carolina Dotti. Ela é advogada e preside a Comissão do Idoso da OAB Subseção de Santos. Você vai saber a importância dessa comissão e o trabalho que ela vem desenvolvendo junto à comunidade. Tudo isso a partir de agora no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, uma notícia triste, o falecimento de uma figura muito conhecida aqui na nossa região. Ele que trabalhou por muitos anos, de 73 até 2017, implantou vários sistemas de telefonia aqui no Guarujá, o Saturo Futata, né? Nós estamos com a foto dele no vídeo, eu fiz questão de registrar, porque ele era uma figura muito conhecida, faleceu no dia de ontem, e o trabalho que ele desenvolveu junto à telefonia, em sistemas analógicos, digitais, ele entrou na Telefônica antes de ser Telesp, ou seja, uma vida totalmente dedicada à telefonia. E uma figura muito conhecida aqui na cidade do Guarujá. Então, os nossos sentimentos à família do Saturo Futata, que faleceu no dia de ontem, né? É triste quando a gente dá uma notícia como essa, né? Mas eu tenho a certeza que Deus vai confortar a família. Bom, já na abertura do Hora Geral, você sabia que nós temos um novo ministro da Saúde? É verdade, está aí ele na tela. Esse é o novo ministro da Saúde no governo Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, esse é o nome dele. Médico cardiologista Marcelo Queiroga aceitou o convite para ser o novo ministro da Saúde. Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, sendo da mesma especialidade. E a associação que Ludmila Rajar, médica que recusou o convite para assumir o posto. O médico é o quarto ministro da Saúde no governo Bolsonaro, sucedendo Pazuello, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta. Lembra dele? Segundo o novo ministro, é preciso, abre aspas, assegurar que a atividade econômica continue, porque a gente precisa gerar emprego e renda. Quanto mais eficientes forem as políticas sanitárias, mais rápido vai haver uma retomada da economia. Fecha aspas, essas são as palavras do ministro Queiroga, né? Ele que assumiu no dia de ontem. E, óbvio, todos os noticiários estão dando um espaço para um novo nome. Olha, quanto brasileiro, em primeiro lugar, eu espero que dê certo ele à frente do Ministério da Saúde. É importante, às vezes, né, essa troca para que a gente consiga acertar. Em vários governos, vários nomes foram praticamente substituídos. O que, no meu entendimento, tem que haver é o comprometimento com uma das principais pastas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia, que é a pasta da saúde. Tá certo? Bom, vamos chamar o nosso amigo Celso Vernizzi, vamos? Dias quentes, altas temperaturas, o Celso Vernizzi é quem vai atualizar o nosso público telespectador do Hora Geral, se vai continuar ou não. Boa noite, Celso! Olá, Douglas, Hora Geral, boa noite, gente. O tempo vai mudar um pouco na quarta-feira, porque tem a aproximação de uma frente fria que sai para o Oceano Atlântico, mas interfere para o litoral. Afinal de contas, estamos de cara aí para o oceano, para esse marzão, e isso vai determinar chuvas com maior facilidade durante a tarde da quarta-feira. Não serão só pancadas isoladas, como tem acontecido por causa desse calorão. Sensação térmica maior do que os 32 a 34 graus que serão registrados no litoral, e entre a tarde e a noite pode começar a chover de forma um pouco mais generalizada e constante no litoral, por causa justamente dessa frente fria que vai sair para o Oceano Atlântico. Temperaturas elevadas, fornão ligado,
Chuvas podem acontecer com maior facilidade nesta quarta-feira, principalmente à tarde. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã, Douglas. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, hoje é terça-feira, hoje é dia de quadro de saúde. E você sabe, amigos, que nós temos no quadro de saúde recebido muitos profissionais da área médica. Por quê? Porque é importante a informação. É óbvio que todos nós temos que passar por uma consulta médica, principalmente dependendo da especialidade. Um problema de vista, você vai falar com um oftalmologista, né? Um problema gastro, você vai procurar um gastroenterologista, ou seja, tudo isso são médicos especialistas para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, mesmo no momento que nós estamos passando de pandemia. Aí nós criamos o quadro Saúde, né? Você já viu aqui vários médicos passarem para aqui no Hora Geral e falar da sua especialidade. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, o nosso WhatsApp, o 981 70 14 34, estará à sua inteira disposição, tá certo? Vamos ao quadro de saúde de hoje? Vamos lá, com o doutor Lucas Suman. Essa é uma combinação bastante frequente dos pacientes que nos procuram nos consultórios médicos. Muitos pacientes têm o hábito de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas, mas é importante deixar claro, a bebida alcoólica em pequenas a moderadas quantidades por dia pode ter sim um potencial benefício na saúde cardiovascular, como redução de pressão arterial, melhora dos níveis de colesterol, melhora da viscosidade sanguínea, eventualmente até mesmo redução de quadros inflamatórios. Mas é importante, mais uma vez eu ressalto, dizer uma coisa: o álcool em excesso ele acaba tendo seu fator prejudicial para a saúde. Portanto, não cabe a nós, médicos cardiologistas, orientar você, o senhor e a senhora, a iniciar a ingestão de bebidas alcoólicas de forma regular. Mas você, que já tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma dose de destilado, que gira em torno de 60 ml por dia, 2 taças eventualmente para homens e 1 taça de vinho para mulheres e até 600 ml de cerveja por dia. E é importante deixar claro, essas doses não devem ser cumulativas. Doses maiores que essas têm potenciais prejuízos para a saúde cardiovascular. Já em relação ao cigarro, não existe nenhum trabalho dentro da literatura médica que comprove o benefício do cigarro para o coração. Pelo contrário, cigarro só traz malefícios e, a longo prazo, pode cursar com risco de infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Eu sou o Lucas Suman e o que desejo a você é saúde. Forte abraço. O doutor Lucas Suman, poxa, é muito importante, né? A explicação de um profissional, ou seja, a dica está dada, a responsabilidade é sua, tá certo? Bom, vamos falar de novidades com relação à nova vacina, ou seja, de combate à Covid-19, mas a Fiocruz, né? E essa notícia eu vou, com certeza, vai deixar os nossos amigos telespectadores felizes. A Fiocruz deve entregar 1 milhão de doses nessa semana. É isso que você ouviu. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai entregar as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela instituição ainda nesta semana. Serão 1 milhão e 80 mil doses até sexta-feira agora. A vacina em questão é a de Oxford AstraZeneca. As primeiras 500 mil doses vão ser entregues até quarta, portanto amanhã. As outras 580 mil até o dia 19. A entrega será feita no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que fará a distribuição aos estados. Ainda de acordo com a Fiocruz, 3,8 milhões de vacinas serão entregues até março. A expectativa é que no final do mês a produção diária chegue a 1 milhão. E nós precisamos ganhar aí o tempo perdido, né, com relação a essas vacinas, né? Seja da AstraZeneca, Oxford, seja da Coronavac, seja da Pfizer. O mais importante é vacinar a população para a gente sair o mais rápido possível. Eu sei que é difícil, né? Nesse momento de pandemia que nos deixa muito preocupados. Ali, ó, é só aplicar a vacina e pronto,
você já está imunizado. Mas não esqueça que os métodos preventivos continuam, que é a máscara, lavar bem as mãos e usar álcool em gel e evitar aglomeração, tá certo? Ó, deixa eu mandar um abraço especial para os meus amigos da página Mil Grau, lá de Cubatão. E eles acabaram trazendo aqui para a produção do Hora Geral um vazamento, é isso mesmo que aconteceu no dia de hoje? Pode colocar na tela, Fábio. Isso tudo aconteceu no dia de hoje, na cidade de Cubatão. E nós estamos mostrando com imagens cedidas dos amigos da página Cubatão Mil Grau. É um vazamento de gás que acabou assustando os moradores. Isso foi no Parque São Luís. Deu um susto quem passava pela rua João Martins, Sobrinho, na manhã de hoje. Segundo os moradores, uma escavadeira atingiu a tubulação de gás. Um cheiro forte tomou conta do local e todos os moradores tiveram que abandonar suas casas. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Cubatão e Congás foram chamados, né? E o vazamento foi controlado após 1h30. Isso tudo aconteceu na cidade de Cubatão, né? Ainda bem que nenhum tipo de problema, correram rapidamente, conseguiram localizar e cortar o vazamento, né? Essa aí é uma parceria que nós temos com algumas páginas, que não é diferente com a Cubatão Mil Grau. Um abraço a todos vocês, né? Um abraço aos nossos amigos de Cubatão. Por falar em Cubatão, estou aguardando ainda a assessoria lá de comunicação da Prefeitura de Cubatão, a resposta da minha amiga Helena lá da Ilha Caraguatá, né? O playground ali da Vila São José. Está faltando uma zeladoria, né? Séria na cidade de Cubatão. Viu, prefeito Ademário? O senhor foi reeleito, né? Mas procura fazer nesse último mandato aí um bom trabalho e eu até recuperar o que o senhor não fez no outro mandato. Bom, ó, antes de chamar o intervalo comercial, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Alessandro Balsi. O Alessandro Balsi está completando hoje mais um ano de vida, recebendo um beijo do pai, o Cacá, da mamãe Valquíria, né? E de todos os seus amigos, o Serginho Mendes, e eu também, o seu amigo Douglas Gonçalves, mandando um abraço para você. Balsi, juízo em primeiro lugar, saúde, né? E eu tenho a certeza que muitas coisas boas Deus ainda vai oferecer para você, tá certo? Tem aquele abraço forte, é claro. Rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com a doutora Carolina Dotti, ela que é advogada e preside a Comissão do Idoso. Mas, depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu tinha anunciado desde a abertura do programa de hoje que nós iremos conversar com a doutora Carolina Dotti. Ela é advogada. Além do telespectador internauta conhecer a doutora Carolina, vai saber a responsabilidade que ela tem em presidir uma das principais comissões da OAB na subseção de Santos. Boa noite, doutora Carolina Dotti, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Tudo ótimo. A abertura que eu fiz aqui a respeito do seu nome, eu julgo a sua comissão muito importante entre tantas outras existentes na OAB na subseção de Santos. A gente já vai chegar nela. Em primeiro lugar, a doutora Carolina Dotti, além de presidir essa comissão, que é a do idoso, também em seu escritório, já milita há quantos anos na advocacia? Eu milito na advocacia previdenciária.
há 10 anos, eu vou fazer 10 anos esse ano. Quer dizer que a previdenciária, eu diria que é uma das mais requisitadas, principalmente, me corrija, depois da reforma trabalhista também, né? Sim, sim. Eu Nesse... milito com os meus... Na realidade, eles são os meus mentores, né? E graças a Deus eu também já me advogo com eles há em torno de 10 anos também. E atua também em sindicatos aqui da região, doutora? Então, eu não atuo em sindicato. Geralmente os clientes, eles vêm a gente até o escritório, né? Eles vêm até o escritório, mas eu não participo de nenhum sindicato, nenhum e nem dos meus mentores. Um deles já participaram de sindicato, hoje já não participa mais. Ótimo. Que era o sindicato da construção civil. Da construção civil, que é um sindicato importante aqui na região. E eu percebi um enfraquecimento de alguns sindicatos depois da reforma trabalhista. Será que isso é uma acomodação à nova reforma? Isso eles vão voltar com força? Ou o enfraquecimento é natural pela grande quantidade de sindicatos que nós temos no Brasil? Qual a sua análise? Eu acho que, na realidade, depois que a reforma trabalhista, ela deixou... na realidade, ela não deixou. Ficou optativo o trabalhador recolher a contribuição para o sindicato, eu acho que ele acabou perdendo um pouco de força. Talvez seja uma acomodação também da população, porque por conta de inúmeros, talvez, transtornos ou problemas no dia a dia, então você talvez acaba ficando um pouquinho mais acomodado, sim. Mas eu acredito que logo, logo, quando essa pandemia terminar, o sindicato volte com força total. Porque acho que todos os setores acabaram dando uma acomodada, né? Sim. Talvez por conta da dificuldade. Sim, principalmente da pandemia. Que todos nós estamos enfrentando, né? Vamos falar da sua comissão, né? Mais ou menos a OAB Subseção de Santos, que tem hoje como presidente o Rodrigo Julião. Quantas comissões existem na OAB? A doutora tem mais ou menos uma noção? São quase 100 comissões. Essa diretoria é a que mais criou comissões em busca sempre de uma melhoria para a classe dos advogados, mas principalmente para o cidadão, né, para a comunidade. Tanto que hoje a OAB ela tem o nome de Casa da Cidadania. Qual o intuito dessas comissões? Qual a razão da existência delas? Cada comissão ela é voltada para uma área, tá? Eu posso realmente falar mais da minha comissão, que além de eu presidir a comissão do idoso, eu também faço parte da comissão do Conselho Municipal do Idoso. Então, eu acabo ficando com duas comissões. Ela é de suma importância, porque aqui em Santos a gente é a Flórida brasileira, né? 23% quase da população de Santos tem mais de 60 anos. Então, o nosso trabalho acaba sendo muito grande. E a responsabilidade também. A OAB, ela sempre está de portas abertas para receber denúncia. Infelizmente, a OAB ela não tem o poder de fiscalizar, mas a gente recebe as denúncias e encaminha para os setores competentes, para a Delegacia do Idoso ou para o Ministério Público, também para o Conselho Municipal do Idoso, que desenvolve um trabalho muito importante aqui em Santos. Ele tem poder também de fiscalizar alguma irregularidade em algum residencial ou alguma irregularidade de maus tratos. Eles têm realmente poder de fiscalizar. A OAB, ela cobra, ela ajuda a enviar aos órgãos competentes. Nós tivemos uma interdição de um residencial de idoso na semana passada na Ponta da Praia. Teve também um outro residencial na Pompeia que sofreu também uma multa, mas não uma interdição. E onde eu quero chegar? Nós temos um número significativo de idosos na cidade de Santos e também, por consequência, de clínicas de residencial que cuidam desses idosos. Eu fiquei estarrecido das condições que esse residencial ali na República do Peru, que foi interditado, as condições que ele oferecia para esses idosos. Eu acredito que a doutora Carolina tenha tomado conhecimento e, nesse caso, como que a sua comissão pode ajudar na fiscalização de outros residenciais, todos voltados aos idosos? Pela Constituição Federal, quem tem o poder de fiscalizar realmente é o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele pode, antes de fazer uma investigação em loco,
tá? Ele pode fazer diligências no intuito de buscar informações para saber as reais condições do que aquele residencial ele tem para oferecer para a população da terceira idade. Tá? É ele realmente que tem um poder fiscalizatório. Tá? Quando ele acha alguma irregularidade, ele tem que informar a outros órgãos, como o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional. Mas antes de informar esses 3 órgãos, é obrigatório a informar a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária e Epidemiológica, eles que trabalham em conjunto junto com o Ministério Público. Tá? Então, a OAB ela pode ir junto numa fiscalização ou encaminhar para um órgão competente. Agora, a gente precisa de denúncia. A OAB, infelizmente, ela trabalha com denúncia. A partir do momento que um cidadão, através do canal de comunicação da OAB, que é o comissões@oabsantos.org.br, através deste canal, as pessoas podem denunciar. Obviamente que a OAB, através da minha comissão, ela vai tomar todas as medidas necessárias para que de fato, esse residencial ou algum maus tratos perante alguma pessoa física dentro de sua própria casa tenha, de fato, o Estatuto do Idoso resguardado para ele, né? Doutora Carolina, qual é o e-mail mesmo? Comissões? Comissões OAB. Deixa eu só confirmar. Eu posso confirmar? Eu não sei se... Deixa eu só dar uma confirmada aqui no celular. Mas, se não me falha a memória, comissões... Sem problemas, não tem problema. É até uma forma de... Eu vou precisar comissões@oabsantos.org.br. Perfeito. Comissões @oabsantos.org.br. Ali a gente recebe todos os tipos de denúncia, às vezes dificuldade de locomoção de um idoso para alguma policlínica. Às vezes a gente tem que enviar para a prefeitura, no caso, para saber como que a gente vai fazer com que o idoso tenha a sua consulta, ou em questões de vacina, marcar vacina na época de pandemia, óbvio, maus tratos, tudo que você possa imaginar, a gente recebe qualquer tipo de denúncia ou de problemas, digamos assim, sempre no e-mail da comissões. Óbvio. Agora, assim como o adolescente, né, e a criança, o idoso tem o seu estatuto. Eu não sei, às vezes eu fico meio triste com o meu país, não por ele, mas pelas pessoas que hoje estão à frente das leis, né? Por mais que o idoso tenha o estatuto, mesmo assim, ele sofre muito. Na dificuldade dos dias de hoje, você vê o idoso que às vezes acaba sustentando o filho, a filha, uma família. Em contrapartida, tem um idoso que desculpe o termo, largado numa clínica, né, pelos próprios familiares, e mesmo existindo um estatuto. Ou seja, como fazer valer o estatuto do idoso? A sua comissão pode auxiliar nesse sentido? Foi bom você ter tocado nesse assunto, que até acho que foi uma falha minha. O idoso, eles são... A minha comissão, às vezes as pessoas se enganam achando que é só voltada para o advogado. Hoje eu tenho membros da minha comissão que são idosos ativos dentro da comissão e são super proativos na vida que eles levam. Tá? Eu tenho praticante de Tai Chi Chuan na minha comissão, com 98 anos. Olha! E ela é uma senhora que eu me espelho nela todos os dias. Eu não posso nem chamar ela de senhora. Talvez ela tenha uma vida mais longeva do que a minha. E muito mais agitada, talvez, do que a minha. Então, às vezes, a pessoa da terceira idade, ela não faz valer o estatuto do idoso, não porque ele não queira. É que, muitas vezes, as pessoas que partem a violência com ele é alguém da família. Então, ele acaba protegendo alguém da família. É uma forma de proteção própria até dele. Ele talvez não quer ver alguém que ele ame sendo punido. Não estou dizendo que isso é certo, mas talvez a gente consiga compreender. Então, talvez eles também não façam isso por medo. Não só por não querer que um parente próximo tenha uma punição, mas também porque ele tem medo de perdê-lo.
a única convivência com aquela pessoa que ele tem. É uma troca ali injusta e cruel de afeto, mas acaba tendo. Eu fiz questão de entrevistá-la, mais uma vez quero agradecer, porque às vezes eu percebo, né, que as pessoas elas reclamam mais e elas não vão lutar pelo seu direito. E eu também ouço, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Poxa, você tem a defensoria, você tem essas comissões da OAB, ou seja, existem canais que podem e que eles existem, estão ao lado do cidadão, da cidadã, Sim. Só que ele precisa ser acionado. Então, a responsabilidade minha, quanto jornalista à frente do Hora Geral, é justamente de levar essas informações junto ao nosso público telespectador e internauta. Uma outra pergunta, doutora Carolina, a interdição de um idoso, né, é feita através de quem? Através da OAB ou tem que procurar a justiça, algum promotor? Essa é uma outra preocupação que eu tenho com os nossos amigos da melhor idade. Só completando uma coisa que você disse anteriormente, além da defensoria, a OAB hoje tem, a OAB de Santos, no caso, tem um convênio junto à prefeitura, tá? Ótimo. Que disponibiliza advogados santistas para a população santista, como se fosse uma defensoria mesmo, tá? O CADOG, que a gente fala, ele tem uma sala, inclusive do CADOG, dentro do prédio da OAB, que é a Casa 2. Ali fica um advogado disponível para a população que talvez seja mais hipossuficiente. Tá? Perfeito. Também é uma tarefa realizada, um convênio realizado pela OAB de Santos. Agora, com relação à interdição... A interdição, ela tem que ser procurar um advogado, tá? A gente diz um advogado particular, um advogado do CADOG ou um advogado da defensoria. Sim. Mas sempre é feito por um advogado. Ótimo. Junto ao Poder Judiciário, obviamente, que vai ser analisado por peritos para saber se realmente é caso de interdição ou não. Eu observo com essa onda de fake news, as pessoas elas acreditam muito aquilo que elas veem no smartphone, né? E existe também a necessidade da verdade da informação. E eu creio que as comissões têm essa grande responsabilidade. Quero aproveitar para parabenizar o amigo Rodrigo Julião, em especial a doutora Carolina Dotti, que é responsável de uma das comissões. E deixar o Hora Geral sempre aberto para novas ações, né, e informar o nosso público, o telespectador internauta. Eu quero agradecer pela oportunidade da entrevista. Espero que tenha satisfeito aí as expectativas. E eu também sempre vou estar disponível para vocês, para solucionar aí ou para tentar explicar algumas dúvidas dos telespectadores e, obviamente, da redação do jornal. Obrigado, doutora Carolina Dotti. Bom dia, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, nós conversamos com a doutora Carolina Dotti, ela que é advogada, é especialista em direito previdenciário, mas preside na OAB Subseção de Santos a Comissão do Idoso. E isso eu fiquei muito contente. Amigos, o receio da denúncia é algo que me deixa nervoso. Nós temos que denunciar, nós temos que ajudar, né? Não só as mulheres, as crianças, os idosos, né? Tudo isso, a OAB tem essa contribuição através dessas comissões para orientar a comunidade, a população. Óbvio que essas comissões existem também na OAB de outros municípios. Neste caso, eu conversei com a doutora Carolina Dotti, advogada que preside a Comissão do Idoso da OAB Subseção de Santos. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Claro, amanhã tem mais. O nosso WhatsApp é à sua inteira disposição, que é o 981 70 1434. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço assim para você. Tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.